Olá pessoal, bem-vindos a mais uma conversa com a Dolly. Oi Dolly, cumprimento o pessoal. Isso, vamos à nossa história de hoje. Na infância, vivi em Xique-Xique, que se situa descendo o Rio São Francisco, para lá de Barra do Rio Grande, onde eu nasci, e perto também de Central e Irecê, lugares em que se produzia muito feijão. Naquele tempo, toda vez que se sabia de aumento no preço do feijão, esperava-se logo pela notícia complementar, informando que o resultado da safra daquela região havia sido abaixo do esperado. Naquela época, sem televisão, o mundo imaginário que toda criança possui, habitado por fadas, monstros e desejo de voar como um pássaro, anseio que frequenta meus sonhos ainda hoje, Dolly, era alimentado pelas lendas que me eram narradas pelas contadeiras de histórias da beira do rio e pelos velhos canoeiros, acostumados às aparições de mães d'água, mulas sem cabeça e outros personagens lendários. No meu caso, esse universo particular era enriquecido ainda pelas histórias do tio Janjão e pelas narrativas do fabuloso Almirante, no programa incrível, fantástico, espetacular, que viajava até o sertão pelas ondas da Rádio Nacional. Desse modo, com a cabeça sempre repleta de fantasia, não me foi difícil acreditar piamente, por exemplo, na existência de Papai Noel. E fiquei acreditando ainda mais quando o pilhei no escuro do meu quarto, esgueirando-se sorrateiro e depositando numa véspera de Natal um presente sob a rede em que eu dormia. Fiquei em silêncio, não me recordo se por medo ou para não assustar o bom velhinho, Dolly. Só sei que, da maneira como descrevi a cena depois para os adultos, tenho certeza de que meu pai percebeu que quase havia sido desmascarado, pois descrevi exatamente a maneira como, depois de ter empurrado a porta, agachou-se e, movendo-se agilmente, acomodou o presente no chão e tratou de cair fora. Apesar de achar que havia algo errado ao ouvir as risadas dos adultos após escutarem minha história no dia seguinte, foi depois daquela visão que passei a ter a mais absoluta certeza da existência de Papai Noel. Havia, além desses, um outro componente mitológico que me levava a pairar o pensamento nas alturas. E não se tratava de nenhum ser ilusório, mas de um real e muito vistoso casarão. Embora o que me deixasse mesmo agitado não fosse propriamente o casarão, mas o mistério daquilo que ocorria em seu interior. Toda vez que cruzava a ponta de rua em que ele se erguia, no fim de uma avenida cuja esquina sempre estava inexplicavelmente deserta, e percorria-lhe a calçada comprida, meus músculos reagiam entrando em absoluto estado de alerta. Parecia que alguma coisa ali me ameaçava perigosamente. E me sentia ainda mais ameaçado quando ouvia os berros do bode que morava lá dentro. Apesar de jamais o termos visto, eu e meus colegas sabíamos que o bode da maçonaria, além de muito bravo e com olhos que cuspiam fogo, possuía a cor do carvão e cheirava a enxofre. Em suma, tratava-se do próprio diabo em forma de animal. Era segredo maçom protegidíssimo
a maneira como o haviam capturado e como conseguiam mantê-lo amarrado. Se um dia conseguisse soltar-se, ai de ti, Xique-Xique, é o que se dizia. Dizia-se também que o bicho medonho era utilizado nas cerimônias de iniciação de novos adeptos da maçonaria. Postavam frente a frente o infeliz novato e o demônio em forma de bode. E ele tinha de resistir às ameaças, aos berros aterrorizantes e ao olhar de fogo, demonstrando calma e confiança em si e na maçonaria. Só fiquei um tanto desconfiado do poder daquele demônio mal cheiroso quando um de meus amigos atirou uma pedra sobre o muro alto e esta, por sorte ou por azar, dependendo do ponto de vista, atingiu em cheio o diabo amarrado. Seu berro de reclamação deixou-me seriamente desconfiado de que estava mais para mamífero do que para demônio. Já adulto, descobriria que as cerimônias de iniciação da tradicional sociedade secreta, ainda que não contivessem satãs amarrados pelo pescoço, eram cheias de mistérios e provações. Numa dessas cerimônias, numa cidade próxima a São Paulo, cujo nome me proibiram de revelar, um candidato a maçom, depois de muitos percalços, chegou finalmente à última etapa do exame, que consistia em subir ao topo de uma escada de olhos vendados. Deixaram-no lá sozinho, com uma venda a cobrir-lhe os olhos, mal equilibrado, visto que, ainda por cima, o candidato era um tanto gordote, enquanto o examinador, em voz solene, lhe dirigia a questão. O senhor seria capaz de, por fidelidade à maçonaria, atirar-se no abismo à sua frente? O vestibulando afirmou com voz firme que sim. E antes que pusessem mais dúvidas sobre sua lealdade à sagrada sociedade, atirou-se lá de cima com seus 90 quilos e caiu em cima do inquiridor, causando-lhe traumas machucados e, em todos, um constrangimento jamais visto. Acontecimento ainda mais burlesco foi a cerimônia de iniciação de um comerciante na mesma loja maçônica. Vendado, durante idêntica fase do exame, esse candidato a membro da maçonaria saiu-se bem melhor ao declarar do topo da escada que confiava cegamente na maçonaria, porém sem ter tido a infeliz ideia de se jogar lá do alto para provar o que estava dizendo. No entanto, logo depois da declaração de fé, o inquisidor ordenou: "Tirem-lhe a venda." Frase que, mal compreendida, foi acompanhada pelo desespero do comerciante que caiu de joelhos implorando: "Pelo amor de Deus, a venda não, ela é meu único ganha-pão." Dessa vez a surpresa superou o constrangimento e o que se ouviu foi uma tremenda gargalhada geral que estragou toda a formalidade do acontecimento. Acredito que, ao ouvir as risadas dos presentes, o comerciante, da mesma forma que eu no caso do Papai Noel, deve ter desconfiado de que havia algo de errado. Só que, diferentemente de mim, logo ele pôde perceber que estava enganado. Muito embora a ameaça que o havia perturbado tenha sido tão aterrorizante quanto o diabo de chifres e coleira berrando por trás dos muros do casarão de Xique-Xique. Então essa foi a nossa história de hoje.
Espero que todos tenham gostado. Dolly, espero que você tenha gostado também. E até a próxima. Dolly, vamos passear.